O governo americano aparentemente aprovou aí a venda de um enorme pacote militar, de algo em torno de 330 milhões de dólares em mísseis antiaéreos Stinger para o exército brasileiro. Mas não se engane, né, pelo nome, né, o Stinger. O Brasil não está comprando aquela versão antiga, né, de estoques antigos do Stinger. Aparentemente seria a versão K, que é a resposta, né, direta do Pentágono para as lições que eles aprenderam aí nas guerras mais modernas. É uma versão bem mais atual e projetada, né, para travar e perseguir drones, né, que seriam a maior ameaça do século atual. Hoje, aqui no Esfera Militar, eu vou mostrar para vocês um pouco, né, como essa compra, ela desbanca um pouco aquela questão de dependência, né, de armas de outras nações que o Brasil tem. Seria uma compra que faria sentido, independente se for dos Estados Unidos ou de qualquer outra nação. Então, antes de começarmos, amigos, pedir a todos se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Antes de entrarmos, né, no que realmente o Brasil está comprando, vale entender o que é um MANPED. MANPEDs é basicamente uma sigla em inglês, né, para Sistemas de Defesa Aéreo Portátil disparado por um soldado. Na prática, um míssil antiaéreo, né, que um único combatente carrega no ombro, aponta, né, para o céu e dispara. Então são sistemas projetados para defender tropas em campo aberto, proteger bases e instalações estratégicas e principalmente, né, contra ameaças aéreas de baixa altitude, né? Helicópteros de ataque, por exemplo, voando em baixa altitude, aeronaves de apoio, drones, né, que hoje é muito utilizado. Então esse é o ambiente, né, de ameaça para o qual o Stinger foi desenvolvido. O PIM-92 Stinger, né, entrou em serviço nos Estados Unidos em 1981. Ele ganhou uma fama mundial nos anos 80, quando foi usado por combatentes afegãos, né, para derrubar helicópteros soviéticos, né, durante a invasão da República, né, da União Soviética. Desde então, ele passou por múltiplas gerações de atualização. A versão que o Brasil está negociando seria a FIM 92K Block 1, que é a variante, né, com esse K no final, né, mais recente em produção. Então, com novos algoritmos de guiagem, sensores eletrônicos modernizados e um desempenho aprimorado, né, principalmente contra alvos, né, de baixa assinatura térmica. Bem, vocês devem estar se perguntando, mas o que esse míssil entrega, né, na prática? Bem, ele entrega aí um alcance efetivo de até 5 km, né, uma velocidade superior a Mach 2 e seria 2 vezes a velocidade do som. E ele também opera aí no modo Fire and Forget, né, que seria o operador travar o alvo, disparar o míssil e o míssil meio que seguia sozinho, né, via infravermelho. Tem um impacto ali e tudo mais. Então o soldado ele pode acabar se deslocando, né, imediatamente após o lançamento. Ele mira, trava e se desloca. É muito mais ágil, né? Ainda mais se você está numa situação de campo de batalha. Essa versão K, né, do Stinger também incorporou aparentemente aí um sistema de data link, né? Que seria aquele sistema que amplia a capacidade de engajamento, né, em cenários um pouco mais difíceis ali no campo de batalha. E também uma ogiva, né, com espoleta de proximidade, o que aumenta a chance, né, de abate, mesmo quando esse míssil aí passa perto do alvo, né, sem acertar. Então, passou perto do alvo, o sensor de proximidade ativa e ele explode. É muito mais simples, né? Pensando exatamente para o tipo de guerra que o mundo atual está vendo, né, nos últimos anos aí, faz todo sentido. E o Brasil ter essa tecnologia também faz sentido, apesar de eu achar que o Brasil ele tem uma urgência maior em antiaéreas móveis de longo alcance. E a guerra na Ucrânia mudou o status do Stinger, né, no mercado internacional. Por anos, o Pentágono não comprava um novo Stinger, né? Na verdade, desde 2004. Então, as linhas de produção tinham sido desaceleradas, né, há muito tempo. Vários componentes saíram, por exemplo, do catálogo. O sistema existia, né, mas estava em um modo meio que de manutenção. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o Stinger voltou à linha de frente, né, e os Estados Unidos enviaram mais de 1.000 unidades, né, ao país, e o sistema provou a sua eficácia no campo de batalha moderno, e especialmente, né, contra helicópteros de ataque e drones de baixo custo. A demanda acabou disparando depois disso tudo, e a empresa, né, que cuida do Stinger reativou as suas linhas de produção. Em 2025, no ano passado, né, assinou aí um acordo com uma empresa alemã para a coprodução de componentes do Stinger na Europa. Então, a produção, além de aumentar, expandiu, né? O sistema hoje equipa aí 24 países, entre eles, né, 9 membros da OTAN. Isso garante, né, ao Brasil algo bem estratégico nesse caso aí. Ele garante um suporte logístico assegurado por décadas, cadeia de fornecimento estável e peças disponíveis, o que é um gargalo enorme que a gente tem hoje, né, na nossa defesa. Quando você compra um sistema com essa base toda industrial ativa, você não corre o risco, né, de ficar com um armamento sem munição. Bem, eu vejo pouca gente falar também com relação a essa negociação, é que o Brasil já tem MANPEDs, né, desse tipo aí. O Exército Brasileiro usa hoje o IGLA-S,
que é um sistema russo, né, adquirido aí em diferentes lotes ao longo dos anos, né. A fábrica também opera, né, versões do Igla autodefesa de bases aéreas, e tem um problema, né, disso tudo aí, que os estoques de mísseis estão no limite, né, já faz um tempo que já foi reportado isso. E fontes especializadas também apontam que o exército se encontra em uma situação meia de lacuna operacional nesse segmento aí. Então, praticamente sem munição disponível, né, para os Muppets, eles ficam meio inutilizados, né? E com a situação geopolítica atual aqui na América do Sul, que a gente sabe muito bem, comprar mais Igla russo não é uma opção muito simples, né? Comprar nada russo atualmente é muito simples, porque eles já estão numa guerra, então é bem complicado. E a pressão também por reduzir a dependência de fornecedores russos, né, acaba sendo real aqui na América do Sul. E o Brasil, né, que precisa de uma alternativa ocidental confiável, acaba olhando para esse Stinger com um pouco mais de apreço. E é um bom sistema, convenhamos também, né? Não é de se jogar fora, não é só porque é americano que a gente vai negar, também não é assim. O pacote de 330 milhões, né, de dólares não é só pelos mísseis em si, né? O comunicado oficial do Departamento de Estado, né, detalha o que está incluído nisso tudo aí. Então, os 100 mísseis, né, FIM 92K, os grip stocks, né, que são as empunhaduras de lançamento, unidades de refrigeração, assistência de engenharia, por exemplo, sistemas de integração operacional, né, apoio técnico e logístico e também um treinamento completo para os operadores. Então a venda está enquadrada aí num programa, né, que é o FMS, que é basicamente um mecanismo ali padrão dos Estados Unidos para vendas militares, né, de governo para governo. O Departamento de Estado também analisa e notifica o Congresso, né, e a Agência, né, de Cooperação em Defesa acaba implementando tudo isso aí e fazendo a negociação. Mas a aprovação ainda não é um contrato fechado, né? O processo envolve aí uma negociação de preço final, cronograma, assinatura de contrato, né? Toda uma burocracia. Mas, claro, isso já é uma luz verde, vamos dizer assim, né? Para meio que a negociação andar, né? Tudo mais ali. Tem que ver mais a parte do Brasil também, né? Como é que é a questão financeira. Como seria esse acordo, né? Bem, mas tudo tem um lado geopolítico hoje em dia, né? Então, no caso de Washington, né, dos Estados Unidos, ele usou para justificar a venda uma coisa bem relevante. Ele comunicou oficialmente, né, e citou dois objetivos principais, né? Primeiro seria ampliar a capacidade do Brasil, né, de proteger o espaço aéreo aqui na América do Sul, e também contra o narcoterrorismo. Isso acaba que ajuda também a nossa questão aqui, né, interna, que é um pouco mais complicada. E segundo, né, ele também falou que a gente poderia preencher umas lacunas críticas na defesa aérea, né, de curto alcance do Exército, permitindo aí que o Brasil meio que proteja, né, as tropas mecanizadas e bases estratégicas. Os Estados Unidos também, né, declararam formalmente que a venda não altera o equilíbrio militar da região, o que meio que é a linguagem padrão aí para tranquilizar os outros países, né, do continente, e o momento diplomático também é bem importante aqui na região. Houve uma turbulênciazinha aí, como a gente já sabe, né, entre Brasília e Washington nos últimos anos, e a aprovação dessa venda nesse contexto todo, e também é um sinal aí de que o canal militar entre os dois países, a gente até comentou aqui já no canal, que mesmo com essas tensões geopolíticas, o canal militar parece estar linear, parece estar correndo bem, apesar das tensões geopolíticas, né? Então, isso é uma coisa boa. Do ponto de vista mais técnico, a questão que fica aqui nesse caso é a seguinte: o Stinger é o melhor Muppet disponível para o Brasil hoje? Ele não está sozinho, né, no mercado atualmente. Existem algumas alternativas, como o Mistral 3, né, francês, o próprio RBS-70 sueco, né, que estava sendo bem cotado para o Brasil, né, e inclusive o Brasil já opera ele, né. Então tem outros sistemas também, né, justamente pela eficácia, né, contra drones e tudo mais lá na Ucrânia, né. É interessante que a Ucrânia virou uma espécie de campo ali de testes, né, também. Então cada sistema tem sua característica. O Stinger se destaca, né, pela portabilidade e pelo modo Fire and Forget, né, que eu comentei anteriormente. Já o RBS-70, por exemplo, né, sueco, ele tem mais alcance, só que ele exige um acompanhamento contínuo do alvo pelo operador. E a escolha, né, pelo FIM 92K Stinger sinaliza que o Brasil priorizou, né, se o Brasil aceitar esse acordo, ele priorizou a mobilidade, né, e a resposta imediata, e alinhamento também com o ecossistema ocidental de defesa. Um soldado com um Stinger pode se defender e defender uma posição sem precisar, né, de uma unidade de suporte todo elaborado, né, ao redor dele ali. Então essa é a maior vantagem do Stinger. Bem, pessoal, na minha visão, essa aquisição, né, faz muito sentido, mas acaba não resolvendo tudo, né? 100 mísseis, né, para um território como o Brasil ainda é um número pequeno, né? Assim, quando você pensa em uma cobertura real, né, da coisa toda. Mas o ponto central aqui não é o volume, né, não é a quantidade, é a decisão de meio que fechar essa lacuna, né, que estava aberta há anos. E fazer isso em um sistema com suporte industrial garantido por décadas acaba sendo interessante, né, independente
de qual país seja. O Brasil não pode, né, depender de manpads russos, né, no momento em que a logística de peças russas para esses sistemas está meio que comprometido, né, no cenário internacional. Não só o Brasil. Qualquer país que hoje depende muito da questão das armas russas e tudo mais, fica numa situação um pouco mais complicada. Mas a pergunta que fica disso tudo isso vai além de uma intenção ou o processo de compra vai acabar avançando, né, até um contrato? E se avançar, dentro de qual prazo, né? E você acha que o Brasil tomou uma decisão certa ao buscar o Stinger americano, né, atualizado, para substituir aí o ILA russo? Ou existiria algum tipo de opção melhor no mercado para as Forças Armadas? Qual a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Lá na aba de comunidade, né, a gente deixou também uma enquete aberta para vocês decidirem qual dia vocês vão criar live semanal aqui do canal, que eu vou fazer toda semana para vocês, tirando algumas dúvidas de vocês, falando sobre alguns tópicos mais atuais. Então vão lá na comunidade e marquem, né, o dia que vocês acham mais interessante. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do canal.